Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem, eu estou gravando aqui de noite, você que está assistindo esse vídeo daqui a pouco e vai entrar no canal daqui a pouco, você é o meu convidado a continuar falando de algumas reportagens, de alguma coisa a respeito do... Até postei ontem sobre satanismo, né? Você pode achar que isso é bobagem, mas é não. Hoje, em pleno século XXI, nós estamos vivendo esses momentos terríveis que nós sabemos que achamos ou sabemos que é agora, está surgindo agora, coisa nova, mas não é não. Então eu vou ler para vocês algumas reportagens, fazer alguns comentários a respeito do assunto, para que você possa perceber o quanto é perigoso eu vou até procurar algumas notícias também a respeito desse assunto, quanto é perigoso a gente poder conversar a respeito disso. Veja bem, porque fala de religiosidade, religiosos, é muito religioso, isso é isso, é aquilo. Algumas pessoas reclamam que a gente somos religiosos e por isso somos fanáticos, mas nós vamos falar justamente isso, de fanático. Diz a reportagem que nós vamos falar a respeito do assunto, fala sobre fanáticos estariam sacrificando crianças em culto de magia negra. Você pode acreditar nisso ou não? Você acreditaria nisso? Você acreditaria que existe sim essa possibilidade, ou houve essa possibilidade a respeito desse assunto de sacrifício de crianças em culto de magia negra? Bem, você veja bem, houve vamos dizer assim, é que se pode dizer, uma investigação em São Paulo, que um policial espião ele se infiltrou em seitas religiosas para descobrir pistas que levassem a um dos mais chocante mesmo naquela época, o crime que ocorreu na capital na capital de São Paulo, onde foi encontrado um menino de 7 anos. Parcialmente, essa criança estava espartejada e que foi dissecado e abandonado no matagal. Então, a polícia ela correu atrás e foi fazer uma investigação a respeito do assunto, né? Vamos dizer assim, naquele momento, não tinha nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma condições de alguém achar que era fanatismo religioso. Não, ninguém pensava nisso. Mas até que a polícia ela começou a investigar a respeito desse assunto. Então, vamos ver como é que funcionou essa coisa e como é que funciona esses fanáticos que sacrificam crianças. Como eu falei ontem, no assunto de ontem, que falou sobre satanismo, que as pessoas acham que, na verdade, que o diabo não existe. Mas nós sabemos que o diabo ele veio para isso, veio para matar, roubar e destruir, e que ninguém perceba isso, que ninguém venha perceber que ele tem essa finalidade, certo? Então, preste atenção a isso, é isso que eu vou falar agora para você. Mas antes de eu falar, eu gostaria de pedir muito a vocês, que vocês viessem aqui, bem aqui tem o nomezinho vermelho, inscreva. Eu queria que você se inscrevesse no canal. Inscreva-se no canal para que eu pudesse, sabe, chegar a 1.001 inscritos. A 1.001 inscritos. Eu peço humildemente a você, se inscreva no canal, ative o sininho que aparece, tem todas as notificações, e se assim desejar, faça um comentário, porque quando nós chegarmos a 1.001 inscritos, nós estaremos sorteando uma Bíblia. Então peço a você, se inscreva no canal, ative o sininho, comente, compartilhe, certo? Vamos lá. Diz assim, segundo o filho do casal Judite Alves de Oliveira e Milton Gomes da Silva, o garoto Maxwell Oliveira da Silva sempre levou uma vida tranquila. Nascido em Maceió
ele era de Maceió, no estado de Alagoas. E no dia 14 de maio de 1973, ele nunca passou fome, e podia até se dar ao luxo de ter alguns brinquedos. A família era simples, de origem humilde, mas vivia em harmonia, nada faltando em sua casa. 5 anos depois do nascimento de Maxwell, sua mãe conheceu Gideon, preste atenção, Alves Medeiros, ficando perdidamente apaixonados. Judite e Milton se separaram-se amigavelmente. E a nova família veio morar em São Paulo. Maxwell, Cecília e Sinara, suas irmãs, e mais Gideon e Judite, além da filha dele, Cláudia Miranda, instalaram-se na rua Paibás, 203, no bairro de Aeroporto, na zona sul da capital. Somente Milton Júnior, o mais velho, ficou em Maceió, morando com a avó materna. Bem, eu estou dando um parâmetro para você entender essa história e dessa criança. Quem era, local, a idade, tá certo? Então, aí diz aqui que eles foram morar em São Paulo, certo? E aí a vida prosseguiu, tá certo? Então veja bem. Mas um dia, agora vamos lá. Mas no dia 10 de maio de 1981, a vida deles sofreu um duro golpe. Toda a família estava reunida, juntamente com o visitante, Elias Alves de Oliveira, o irmão de Judite. Por volta das 11 horas da manhã, Maxwell, como fazia habitualmente, foi até uma padaria perto de sua casa para comprar pão e leite. Nesse trajeto, gasta-se no máximo 10 minutos entre a casa dele e a padaria. Mas passou-se mais de meia hora e nada, e ele voltar. Sua mãe, preocupada, foi atrás do garoto, seguindo o local depois de Gideon. Além de não encontrar Maxwell, receberam a informação do dono da padaria, Antônio José Marta Nunes, de que ele não havia estado ali. Começa essa trajetória terrível. Começa agora um pesadelo. Vocês estão entendendo agora? Eu estou desenhando a vocês essa característica de um fanatismo religioso, onde há o sacrifício de criança em culto de magia negra. Nenhum empregado também se lembrou dele, ter visto ele. Saíram, então, pelos bairros procurando a casa de seus poucos amigos. Nas ruas próximas, foi em vão. Desesperados, os dois ainda percorreram hospitais por socorro e, por volta das 15h30, deram parte do seu desaparecimento na 27ª Delegacia de Distrito Policial. Maxwell nunca andava na companhia de pessoas desconhecidas. E quando ia à padaria acompanhada, era somente com suas irmãs. Naquele dia, nada foi esclarecido, mas as buscas prosseguiram. No dia seguinte, Gideon foi informado por moradores de que o corpo de um menino tinha sido encontrado em terreno baldio. Esse local ficava a rua Jesuíno Maciel, na altura do número 1664, Maxwell, 1 quilômetro de sua casa. Ele foi até lá e descobriu, horrorizado, que o corpo era do seu enteado. Sumiu. É um fato como qualquer outro. Quantas crianças somem? Quantas crianças somem e ninguém sabe do paradeiro, ninguém sabe, ninguém viu, a polícia não encontra. Eu digo no Brasil, nesse caso específico, nós estamos falando dentro de Maceió e São Paulo, mas no Brasil todo, quantas crianças somem e que não sabe, ninguém viu. Então, você vê que a gente percebe que muitas vezes crianças são raptadas quase de frente de casa. Para que será isso? Por que será isso? Por que está acontecendo isso? Acontece hoje ainda. Já vi algumas reportagens no Instagram, no próprio YouTube mesmo, pessoas que mandam um vídeo para mim, dizendo que crianças foram sequestradas de dentro de casa. Se você tem algum caso desse, você conhece algum caso a respeito desse assunto, vem aqui embaixo e comente. Na minha cidade aconteceu um fato desse, sumiu uma criança, tal. Diz qual é o estado, que para me ajudar nesses meus temas de
de fanatismo religioso. Então veja bem, naquele dia 11 de maio, Reinaldo Hélio de Carvalho, motorista de táxi, havia deixado um passageiro no aeroporto de Congonha. Ao retornar para o centro da cidade do Cabo, o acelerador do seu Fusca quebrou, justamente na rua Genuíno Maciel. Como ele estava perto de um terreno onde havia muito entulho, foi até lá para procurar um pedaço de arame, a fim de reparar o defeito de seu carro. Entretanto, pelo matagal, deparou com o que imaginou inicialmente tratar-se de um boneco de cera, pelo estado que encontrava, embora não estivesse em decomposição, o corpo estranhamente não apresentava uma única gota de sangue, nem no chão ao redor. Ao verificar com mais cuidado, descobriu apavorado tratar-se de um ser humano, uma criança. O corpo de Maxwell, que completaria 8 anos, 3 dias depois, juntamente no Dia das Mães, estava todo seccionado, degolado, com várias perfurações no peito, provocadas, segundo o laudo do ML, por um instrumento cortante, contundente. As principais juntas foram cortadas de modo a que todo o sangue se esvaziasse e foi apontado como causa da morte hemorragia interna, externa, traumática. Parece algo, até, parece não, é algo terrorismo. Ou seja, foram tirados todo o sangue do menino de 8 anos. Você, irmão, você pode imaginar o sofrimento dessa criança? Isso chamava-se, vamos dizer assim, fanatismo, bruxaria demoníaca. A gente percebe que isso, mas pastor, isso aconteceu em 1973. Agora, olha aqui para mim. Você acha que não está acontecendo em pleno século XXI? Quantas crianças você já sabe que sumiu, e você não sabe? Ninguém sabe para onde foi, ninguém sabe onde está, ninguém sabe onde está, ninguém não sabe nada, né? Não sabe nada. Olha só, a gente precisa entender uma coisa. Essas religiões que sacrificam pessoas, elas sacrificam para adoração aos demônios, a Satanás. Tem religiões que você conhece, você sabe, que sacrifica galinha, bode, carneiro, porco. Você conhece alguma religião assim? Eu sei que você conhece. Eu sei que você conhece. Uma pessoa que tem esse comportamento, você acha que você acha. Se você acha, você não acha, não tem problema. Você acha que a religião que tem esse tipo de comportamento não faria isso? Não teria a capacidade de fazer isso no ser humano? Dependendo da proposta, dependendo do que era a vítima. É coisa, irmãos, eu fico assim, sabe, imaginando o que leva uma pessoa a não querer Jesus Cristo, a não querer esse Jesus que nós servimos, a não querer esse Jesus que nós amamos. Se eu for pesquisar hoje sobre isso aqui, fanatismo religioso, sobre magia negra, isso aí eu encontraria sim resposta para isso. Tem hoje pessoas assim, tem hoje, nesse sentido, tem isso, tem. Tem, e como tem, mas a gente percebe que as pessoas não estão dando conta do perigo que estão correndo as crianças, e não indo para a igreja, e deixando as crianças saírem sozinhas, deixando as crianças sozinhas em casa. Perigo que é isso. Precisamos parar para pensar. Cuidar das nossas crianças, cuidar, porque a magia negra, a magia dessas religiões de fanatismo ainda sobressai. Ainda tem muitas coisas acontecendo.
E você vê que uma pessoa dessa, que tira feito um bicho, sabe? Como diz aqui, eu vou ler quando está aqui na reportagem, veja bem. Embora o caso não tenha sido esclarecido até hoje, uma das suspeitas recaiu sobre os familiares de uma menina de nome Neide ou Zeneide. O inquérito não conseguiu apurar o nome correto. Nome correto, desculpa aí, acho que não sei se saiu baixo. O microfone caiu. Deixa eu puder. Espero que tenha saído. Se caso não saiu bom, você me avisa aqui embaixo, certo? Diz aqui. Embora o caso não tenha sido esclarecido até hoje, uma das suspeitas recaiu sobre os familiares de uma menina de nome Zeneide ou Zeneide. O inquérito não conseguiu apurar o nome correto. Há aproximadamente 13 anos que havia sido empregada por Judite para trabalhar como doméstica. Depois de alguns dias de serviço e sem ter nenhuma reclamação da menina, Judite foi até o Rio de Janeiro em companhia de Maxwell, deixando sua filha com a empregada. E ao retornar, foi informada por uma empregada de seu salão de beleza de que Sinara, a filha mais nova, havia reclamado de abuso sexual por parte da empregada, que ele pediu para beijar suas partes íntimas. Judite imediatamente despiu-se no dia seguinte. A mãe de Neide, juntamente com sua irmã, foi receber o pagamento que a empregada tinha direito pelo dia trabalhado. E esse pagamento foi efetuado, mas essa irmã, Neide, depois de uma pequena discussão, fez uma ameaça. Você tem um filho e um dia vão pagar por isso. Apesar de toda a diligência efetuada pela equipe C, a Delegacia Especializada em Homicídio, o DEIC, nem Neide nem a sua família foram encontradas. Aventou-se também a hipótese de uma possível vingança por parte do pai de Maxwell, mas apesar de todas as cartas precatórias distribuídas pela justiça, também ele não foi localizado. Todavia, a suspeita mais forte é também mais provável até agora, é que Maxwell tenha sido vítima de um ritual de magia negra. A história é bastante interessante. Os nomes utilizados a seguir são fictícios, pois as participantes do caso estão ameaçadas de morte. Então, Dona Marina viveu maritalmente com Antônio Souza durante aproximadamente 17 anos. Com o passar do tempo, ela começou a desconfiar de que seu marido era adepto de uma seita que cultuava o demônio. E essa seita foi crescendo porque entre o seu círculo de amizade havia pessoas muito estranhas. Certo dia, ele confidenciou que iria sacrificar uma criança. Esse comentário foi feito em tom de brincadeira, mas avivou ainda mais sua suspeita. Dona Marina procurou então um advogado e relatou o fato. Um amigo da família já tinha comentado que seu marido era um dos chefes de uma seita que adorava Satã, originária de Portugal, pai natal de Antônio. Ainda segundo essa mesma pessoa, quando ele ainda estava radicado naquele país, tinha como adorno uma parede de sua casa a mão de uma criança, toda seca. Disse que aquele pedaço de corpo havia sido objeto de cerimônia de um culto a Satã, em que cada um dos seus participantes ficou com a parte do corpo. A saber desse fato, o advogado. Deixa eu ver o que eu acho aqui, outra parte. Deixa eu ver aqui, peraí. Continuação, tá? Vamos meter. O nome de Roberto entrou, então, no contato com a polícia do DEIC para a investigação. Por sua própria sugestão, procuraram introduzir uma sua amiga, Norma de Souza, nessa seita, para que fosse desmascarada toda a trama macabra. E ela começou a fazer contato com Tom, o marido de Dona Marina. Depois de algum tempo, conseguiu infiltrar-se nessa sociedade para servir de informante. A polícia, frequentando as reuniões, ela descobriu o fato que considera precioso. A sede ficava nas mediações do bairro Pinheiro, em São Paulo, mas o local exato não pode ser identificado, porque as primeiras reuniões a pessoa levava era vendado, até que se tenha total confiança nela. Você percebeu isso? Como pode isso? Meu irmão, será que isso acabou? Será que isso acabou? Será que isso você pode entender como normal?
Olha só, a gente precisa parar de achar que ele não existe. Ele existe. Quem? Satanás. Eu tenho falado sobre isso, eu tenho dado trazido esses assuntos, porque o que eu vejo é muitas pessoas brincando de ser crente, brincando de ser cristão, brincando de ser discípulo. Meu amado, o diabo não brinca de ser diabo, não. Não brinca. Você tem que entender isso. Se você está na igreja certa, com Jesus Cristo, aquele que é o autor e consumador de todas as coisas, permaneça. Permaneça, porque o diabo não brinca, não. Ele vai tentar destruir a tua vida. Ele vai tentar destruir a tua casa. Ele vai tentar destruir a tua vida em todos os sentidos, como destruiu aqui esta mulher. Essa mulher que, infelizmente, vamos dizer assim, não teve como evitar o que aconteceu. Mas você pode. Como, pastor, eu posso? Você aceitando a Cristo, você vivendo com Cristo, você ajudando o crescimento da obra, você ajudando a obra a prosperar em todos os sentidos. Precisamos nunca desistir de ter Jesus Cristo. Não precisamos nunca desistir de servir a Deus, porque ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Não existe em cima do muro, não existe aquela coisa de ficar, não, eu vou ficar aqui, não tem. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Então preste atenção, magia negra existe, mas todo aquele que tem Jesus Cristo, que tem Jesus na sua vida, não pega maldição, não pega feitiçaria, não pega não, mas precisa ter Jesus Cristo. Jesus ainda é a solução para todas as coisas. Então você que viu essa reportagem, que aconteceu há algum tempo atrás, mas que hoje eu creio que acontece do mesmo jeito. O Brasil é grande. Quantas crianças têm sumido? E eu e você não sabe. Não é verdade? Pense nisso. Amanhã nós estaremos trazendo outras reportagens e falando a respeito desse assunto. Precisamos alertar o povo de Deus de que o diabo, ele existe. Está aí, querendo tragar muita gente. Tá certo? Deus abençoe você e até amanhã, em nome de Jesus.